No Cidade Esporte desta semana, mais que especial. Ao meu lado, um cara que é brasileiro, paraibano, nadador especialista no nado borboleta. Ele é recordista mundial nos 50 e 200 metros borboleta em piscina curta, campeão mundial dos 100 metros borboleta em piscina curta, campeão mundial em 200 metros em piscina longa, nado borboleta, finalista olímpico em Pequim 2008, quarto lugar no Mundial de 2009, dono de 5 medalhas mundiais, tem 9 pódios em Pan-Americanos, está entre os 10 desta competição. Atualmente ele está aposentado. Eu falo com ele, Caio Márcio Almeida. Ô Caio, você tinha alguns grandes atletas na tua época, além do Michael Phelps, tinha o Matsuda, o japonês, e tinha um venezuelano. Desses todos, quem era o que mais fazia com que Caio rendesse diante de mudança de fuso horário, cronômetro, enfim? A natação ela me proporcionou muitos desafios durante toda a minha carreira, né? Então eu tive que amadurecer muito rápido. Você vê, aos 21 anos eu já fui recordista mundial, então eu já tinha uma responsabilidade muito grande em campeonatos mundiais. Chegava nas competições já com 21 anos e ali todo mundo queria me bater já na competição, né? Ganhar de mim. E aí teve o Michael Phelps, que é um atleta que é ícone, né? E teve o Takeshi Matsuda, teve o Alberto Subirats, que é o venezuelano. Então sempre não dormia direito, né? Treinando muito, pensando sempre em treinar muito, né? Dar resultado, fazer o meu melhor. A gente tinha aquela motivação, por exemplo, um carnaval aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não tinha, e quando eu estava muito cansado para acordar para um treinamento, o Takeshi Matsuda, que é japonês, já estava terminando o treinamento dele e já indo descansar. Então meio que eu vivia esses 20 anos, né, nessa rotina, meio que nessa guerra fria, né, de resultados, de treinamento, né, de muita dedicação, mas que valeu muito a pena, né, valeu muito a pena toda a minha carreira. A natação é um esporte que ele é, todo nadador fala que é muito ingrato, né, que a gente treina muito, são muitas horas de treinamento para poucos segundos de prova, né? Então a gente treinava 6, 7 horas por dia para fazer uma prova em menos de 2 minutos, em menos de 1 minuto, né? Então de fato um lastro de treino, uma dedicação muito grande para uma prova que ali, se você errar um detalhe, um momento, você perde centésimos e perde uma medalha. E aí é todo um planejamento de 1 ano, 2 anos, 4 anos que é perdido com isso aí. Caio, dentre vários nadadores daquela sua grande geração vivida, né? Quem era o maior parceiro? Você teve o Gustavo Borges, teve também o Fernando Scherer, Rogério Romero, César Cielo, Thiago Pereira, até a Joana Maranhão daqui de Pernambuco. Dentre dessas pessoas, quem era o maior parceiro ou parceira do Caio Márcio? Fora das piscinas, principalmente. Eu tive muita sorte em poder pegar principalmente o Gustavo Borges, né, que era meu ídolo. Eu estava vendo o Gustavo Borges recebendo medalha olímpica na Olimpíada de 92, que era quando eu estava começando a minha fase competitiva. E em 2004 eu tive o prazer de estar com ele nos Jogos Olímpicos de Atenas, né, que foi o último Jogos Olímpicos dele e o meu primeiro. Então eu tive o Rogério Romero, o Fernando Scherer, o Alexandre Massuro, o Carlos Jaime, então assim, muita gente, a Joana Maranhão, né, o Thiago, o César Cielo. Então eu tive sorte de pegar boas gerações, né? Eu acho que as melhores gerações, uma das melhores gerações de nadadores que o Brasil já teve, né? E eu tive muitas competições com esses atletas aqui nacionais, mas o atleta que mais me fez parceria, que a gente nadava a mesma prova, que era o Gabriel Mangabeira, que a gente nadava a prova de 100 metros borboleta, que era um atleta que a gente dividia muito as dificuldades de treinamento, o sucesso das competições, as dificuldades de competições. E ele também acompanhou minha carreira inteira, porque ele nadava a minha prova também, de 100 borboleta. Não era a minha principal prova, era a principal prova dele. Então a gente tinha uma briga muito acirrada e muito saudável. Então foi muito bom assim, poder ter a sorte, né, de ter esses grandes atletas, né, e cada competição era um grande desafio, não só as internacionais, mas as nacionais. E um acaba torcendo pelo outro, né? Sim, com certeza. A gente gera esse sentimento de torcida, né, porque a gente vê muita dedicação, né, muito treinamento que é feito, né, e eu tenho certeza que foi para o bem de todos, né, e cada um ali daquele grupo, ali daquela geração. A gente iniciando ali com Rogério Romero, com Gustavo Borges, com Fernando Scherer, né, que puxaram essa minha geração
a dar resultados, né? E a gente conseguiu entregar bons resultados, ótimos resultados. E isso aí foi fruto principalmente dessa primeira geração de alto rendimento. 4 Olimpíadas na bagagem: Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016. Um bastidor que tinha nas 4 Vila Olímpicas, né? Diante de muita gente bonita, a turma se conhecendo, tem aquela turma que só ia para a competição para brincar, não leva tão a sério, ao contrário de você sempre foi um cara muito focado, e aquela turma que já estava eliminada. Que bastidor você podia contar pra gente desse período, dessas 4 Olimpíadas? Olha, foi muito aprendizado, né? Os Jogos Olímpicos, eu só fui de fato entender mesmo os Jogos Olímpicos no meu último Jogos Olímpicos, né? Uma competição que foi o do Rio, né? 2016. É uma competição fantástica, né? Reúne todos os esportes, todas as modalidades. Para quem é fã do esporte é maravilhoso, porque ali você encontra todos os ídolos dos esportes e você senta para comer do lado deles, né? Você consegue assistir as competições, né? Os atletas conseguem ter acesso a todas as competições e é muito legal, muito interessante. É um ambiente totalmente diferente de qualquer competição de natação que eu já havia participado antes. Até Jogos Pan-Americanos também, totalmente diferente. Então, os Jogos Olímpicos ele tem, de fato, um clima muito especial e uma responsabilidade muito grande também de quem participa. Tem essa parte, né, dos atletas que fazem sua participação e vão para a festa e curtem um pouco mais, né, do jeito deles, mas a gente sempre foi muito regrado. A natação, pra você ter ideia, sempre começou no dia seguinte aos Jogos, à abertura dos Jogos. E a gente nunca participou da abertura dos Jogos, porque ela é cansativa e aí preservavam os atletas da natação dessa abertura. Então eu nunca participei, né, da abertura dos Jogos Olímpicos, a não ser a do Rio de Janeiro, que foi a minha última Olimpíada. E aí eu tive a sorte e o prazer em poder estar em casa e participando de uma parte da cerimônia de abertura. Mas foi competições que marcaram minha carreira, né, fortaleceram para eu continuar nadando a cada 4 anos, que é um ciclo olímpico, a gente ia se motivando. E nesse caminho eu tinha Copas do Mundo, campeonatos nacionais, pan-americanos, sul-americanos, né? Nessas Olimpíadas, você chegou a tirar foto com alguém assim, eita, aquele cara que eu torço e tal? Tinha um cara, alguém que você... Eu tirei foto com o Nadal, né, que era um cara que eu torcia muito no tênis e admirava muito, Gustavo Kirten, naquela época de ouro do Gustavo Kirten, que foi o Roland Garros, que foi tricampeão mundial, tricampeão Roland Garros, que foi um ícone no tênis, né, e ele foi para os Jogos Olímpicos também, então a gente estava lá junto com ele, então a gente tem essa facilidade de poder estar junto com os grandes ídolos, grandes ícones do esporte em Jogos Olímpicos. O fato de você estar morando aqui no Nordeste, João Pessoa, a distância, isso também gerava uma grande curiosidade e interesse para entender, poxa, por que Caio está tendo esse resultado com o Léo? Né? O teu treinador que foi no início, depois voltou de novo, você teve uma vivência lá no Rio de Janeiro, foi morar nos Estados Unidos e você conseguiu ter esse algo a mais aqui em João Pessoa. Você sentiu uma certa, digamos assim, um preconceito por estar morando no Nordeste ou dificuldade pelo fator da distância? A natação, como é um esporte que a gente gera o resultado, não é indicação como esporte coletivo, né, eu tive essa sorte, né, de poder estar treinando aqui em João Pessoa e com os meus resultados, com os meus tempos, né, eu automaticamente era convocado para a seleção brasileira, que foi, né, você foi recordista mundial, né? Isso, justamente. Né? Eu bati meu primeiro recorde mundial eu bati treinando aqui em João Pessoa, né, com o Léo. E a gente conseguiu, a partir daí, gerar outros resultados. Depois eu me mudei, fui para o Rio de Janeiro e também gerei outros resultados. Né? Então, de fato, a minha carreira foi muito ascendente, né? Muito rápido. Eu era muito jovem também quando bati o recorde mundial. Isso foi muito bom para mim, porque também a natação dura pouco tempo, né? Tem um prazo de validade, né? Então a gente tem que se preparar, né, sempre para vir um adversário mais novo ou mais jovem, mais rápido. Então sempre acontece aí, de fato, novos adversários que apresentam, né, resultados novos e você tem que se superar ainda mais a cada ano, se superando. Já fez tudo por João Pessoa daquilo que você recebeu dela? Segura um pouquinho, daqui a pouco você fica sabendo da resposta do Caio Márcio. Vamos para o intervalo, já a gente volta.
Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado, Caio Massa, secretário de Esporte, grande nadador, fez história aí no nado borboleta, e no bloco anterior fiz uma pergunta para você. Você optou voltar para o João Pessoa, aspecto da família, o treinamento, comparou com relação à situação nos Estados Unidos, mas João Pessoa já te deu tudo de volta que aquilo que você queria? Ah, sem dúvida, né? Eu não esperava, né? Quando a gente está nadando, a gente vive numa bolha ali, a gente não sabe nem que as pessoas estão assistindo a gente. E sempre que eu voltava de campeonatos, eu via a recepção do público, das pessoas, das crianças que iniciam a natação, comigo, que era uma recepção que eu não esperava, e de fato não tinha noção, de onde estava chegando o público que eu estava atingindo com os meus resultados. Eu estava muito focado ali só nas minhas competições, nos meus resultados, não sabia que isso estava ampliando para outras áreas, Então, de fato, eu sou muito satisfeito assim com o meu encerramento de carreira, com o que eu fiz na natação. Eu olho para trás e falo, nossa, se fosse para mudar alguma coisa, eu treinaria mais, mas não mudaria em nada, as escolhas que eu fiz também não mudaria em nada, e isso foi muito bom para mim, não só como atleta, mas também como pessoa. Ao longo do tempo você teve que fazer várias renúncias, passar tempo longe da cidade de João Pessoa, familiares, amigos, poder comer aqueles sanduíches gostosos, aquele refrigerante que poderia se tomar, viver mais emocionalmente vários prazeres que a vida pode proporcionar. Dona Gisleide Costa e José Márcio de Almeida, quem são essas pessoas? São os meus pais, que fizeram tudo na vida para me dar força no esporte, e eu sou muito grato a eles por tudo que fizeram, e me ajudam sempre até hoje, me ajudam muito, e sem dúvida, se meus pais não tivessem me dado o apoio naquele momento certo que eu precisava, eu não teria a chance que eu tive, as oportunidades que eu tive no esporte, e eu não iria ampliar tanto a minha mente como eu ampliei, onde eu poderia chegar, e sem dúvida eu não seria o atleta que eu fui sem a ajuda dos meus pais. A formação humana familiar é impressionante. É muito boa, assim como eu falo também hoje no trabalho eu lido muito com os pais de jovens atletas que estão iniciando as atividades esportivas, que já estão competindo também, e eu sempre indico para que eles sempre estejam junto dos seus filhos, dando força, trazendo para a atividade, que eu acho que isso aí já é 80%, Trazer para a atividade regular esportiva já ajuda em 80% para que um resultado seja feito com... Eles abriram mão dos empregos dele para ficar com você lá no Rio de Janeiro? Isso, abriram mão dos empregos, E aí se mudou todo mundo para o Rio de Janeiro, E aí a gente conseguiu construir uma história nova lá também. Agora, tem outras pessoas que entraram na sua vida de maneira bem interessante. Renata, e também dessa pessoa veio a união de dois amores também para a sua vida, alguém fundamental. Suas filhas, Ana Beatriz e a Sara. O que você diria para elas? Pai bobão que eu sei. Fica até com lágrimas assim nos olhos, eu sou muito grato a Deus por ter uma família, sempre quis ter a família. A Renata me ajuda muito, tá comigo desde 2015, que a gente tá junto. Então, Sara e Ana Beatriz, que são os dois amores ali da minha vida, que eu faço tudo para poder estar presente. São duas jovens nadadoras também, mas que eu não cobro muito. Na verdade, eu nem cobro, só incentivo ali para elas estarem fazendo um esporte que elas se sintam felizes, E fico feliz em poder ter uma família como esta, eu tenho certeza, mas também já parei por aí, fechamos a fábrica, mas eu tenho certeza que elas vão crescer e vão seguir aí os caminhos certos. Aí Dá um toque diferente, você vê assim, as menininhas nadando, tá? E você como pai acompanhando ali. Então, eu tento não acompanhar muito para não ficar naquela cobrança muito forte, Mas eu sempre estou de olho, Sempre estou presente, mas não de uma forma que elas vejam que eu estou ali acompanhando muito, Mas é porque, principalmente a Sara, que já é maiorzinha, já tem 6 anos, Então ela entende um pouco mais essa questão da pressão, Então, para não pressioná-la muito, eu fico
um pouquinho mais distante, mas sempre observando, né, e sempre dando algumas dicas para ela também. Olhando para aquela câmera lá, o que você diria para a Renata e para as duas meninas sobre esse momento? É que eu sou muito grato por elas, né, por estarem na minha vida, né, e que elas me fazem uma pessoa cada dia mais melhor e mais esforçado, né, do que eu sempre fui, principalmente quando eu era atleta, né. Hoje eu tenho até um objetivo mais forte em poder fazer algumas atividades, atingir alguns objetivos que são elas três. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte. No primeiro bloco a gente falou o Caio Márcio como atleta, no segundo um pouco do lado dele familiar, filho, esposo, pai. E agora essa outra versão do Caio Márcio. Ele na parte da gestão política e aquele ponto que eu gosto sempre de fazer, o ping-pong com os nossos grandes atletas que aqui já passaram na cidade de João Pessoa. Caio, como é que foi essa tua chegada à política e essa relação com Cícero Lucena, que eu sei que tem uma coisa bem interessante nisso aí? Foi bem inesperada, né? De fato, eu nunca tive pretensão política, né? E eu conheço Cícero Lucena há muito tempo. Ele está desde o meu começo da minha carreira, né, que ele me patrocinou minha ida ao Flamengo. Então, com 15 anos eu já tinha um patrocínio da prefeitura, e a partir daí eu consegui, me ajudou muito, né? E eu nadei no Flamengo um período, que foi justamente o período que meus pais foram para o Rio de Janeiro. Participei do projeto Campeões de Amanhã, que é o projeto que hoje a gente está na gestão com mais de 19 modalidades, né? E é um dos maiores projetos sociais do país. Hoje nesse projeto a gente está gerando muitos resultados interessantes. Já temos uma equipe multidisciplinar de alto rendimento, que é algo que eu só tive nos meus segundos Jogos Olímpicos. Então a gente já tem isso em projeto social aqui. E a minha relação com o prefeito ela é muito antiga mesmo, né? E é muito boa, né? Ele me convidou para fazer um planejamento para a cidade de João Pessoa esportiva, né? Esse projeto Campeões de Amanhã ele pediu para que fosse incluso, né? Então eu fiquei muito feliz e muito surpreso, né? Então no momento que eu ajudei a fazer esse programa esportivo, não cobrei nada em relação à contrapartida, porque para mim de fato era só um retribuimento de gratidão que ele fez para mim durante toda a minha carreira. E eu sou muito grato por isso, poder ajudar o esporte aqui da nossa cidade, que ainda é muito sofrido, né, mas a gente está trazendo boas soluções, né, para que a gente consiga fazer de João Pessoa uma cidade cada vez mais esportiva, cada vez melhor, com mais qualidade de vida. Qual foi a importância do Bolsa Atleta Nacional para você, para aquele teu período? Foi muito importante, porém eu praticamente só peguei 2 anos de Bolsa Atleta Nacional mesmo, porque a gente tinha outros compromissos. Eu era atleta do Exército também, né, e acaba que nessa vida corrida eu acabava pegando o Exército e na minha época a regra era outra. Então eu consegui também Bolsa Atleta de Alto Rendimento Nacional também. É uma coisa que eu não entendo, até eu peço até desculpa pela minha ignorância. Como é que é esse processo? O cara ser atleta, se tornar militar e receber, recebe salário, uma forma de compensar esse Bolsa Atleta com salário, e você presta serviço militar, como é que é? Na verdade... Porque ainda hoje continua, né? Continua, o Exército, a Marinha Aeronáutica hoje, eles fazem um edital, e eu entrei nesse edital. Na minha época eu era 3º sargento do Exército, fui campeão mundial militar, né, no 100 e no 200 borboleta, né, e a gente recebeu, né, um treinamento específico lá na AMAN, nas Agulhas Negras. Sim, lá em Resende, Minas Gerais. Rio de Janeiro, né, e foi muito importante, né, pra gente. Foi uma informação, foi muito boa, e sem dúvida é algo que eu acho que todo mundo tem que ir, né, participar, claro, ter essa vivência. É um alistamento militar, não? Não é um alistamento militar, é um concurso. Né, é concursado, né, mas foi muito importante para a minha carreira também. Eu falei de Minas Gerais porque tem a aeronáutica que é picar, né? Fica lá em Minas Gerais. Com relação agora um pouco mais para João Pessoa, projetos. Entre eles, vai pintar a piscina olímpica municipal? Será no Ivan Tomás, então já está tudo certo.
mas será uma piscina olímpica completa, 50 por 25. O marco do Caio Márcio. Eu não podia deixar, né, de deixar uma piscina aí na história e, sem dúvida, fico muito feliz. Cenário nacional e internacional, como é que você faz a sua avaliação da natação? Hoje, a nível de Brasil, você diz? Sim. A gente teve agora uma troca de geração, né? A gente está tendo uma renovação. O Brasil, nesses Jogos Olímpicos como um todo, nas modalidades, teve uma baixa, né? Tanto de medalhas como de resultados expressivos. E a gente precisa rever um pouco da política nacional de esportes, né? A gente tem bons centros de treinamentos, mas a gente ainda não tem centros de treinamentos que conseguem ofertar, né, uma qualidade plena para que o atleta se desenvolva e ele tenha apoio do início ao fim da carreira nesse centro de treinamentos, né? Então a gente tem poucos locais hoje no Brasil que ofertam isso, e acaba que, a exemplo do Nordeste, aqui onde a gente está, a gente hoje não tem, a gente consegue gerar resultados com alguns atletas, mas chega um momento que esse atleta tem que ir embora, né? Assim como eu fui também, eu fui e voltei, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? E o atleta não consegue gerar um resultado com tanta excelência, né? Então falta ainda um pouco dessa política, né? De pensar um pouco mais em centros olímpicos com qualidade, né? Para que a gente consiga ofertar, além de várias modalidades com qualidade. Vamos para o intervalo, já a gente volta. E a Paraíba, né, ainda fica carente, né, diante desse contexto de novos nomes, apesar de todos os incentivos. Ainda fica, né? Você vê, eu surgi nos anos 2000, lá pra cá, né? Outro Caio e Márcio. Aí, 24 anos depois, a gente ainda não conseguiu renovar. Apesar de ter parque aquático, apesar de ter ainda estrutura, a piscina em si a gente vê que não é uma estrutura tão difícil de conseguir, mas a gente ainda não conseguiu o talento, né? Então a gente de fato precisa repensar para poder organizar, para poder ter novos talentos, ter novos resultados, não só na natação como nas outras modalidades também. Então, e a gente sente um pouco dessa carência na seleção brasileira também, né? Sim, também. De fato, hoje a gente tem também uma mudança de geração, né? Então, é uma geração que tem novos costumes, então é um pouco diferenciada da minha geração. Então, a geração está muito imediatista. E muito no celular muito também. No celular, então a gente está tendo até uma dificuldade das crianças entrarem numa atividade física, porque fica muito tempo no celular, e aí às vezes prefere ficar no celular do que ir para uma atividade física. E aí o pai, às vezes, por comodidade ou por falta de tempo, às vezes acaba cedendo a isso aí, né? Então é um pouco mais complexo, né? Mas a gente está tendo, em nível internacional, a gente está tendo melhorias, né? Quebras de recordes, a gente está evoluindo no esporte, só que aqui no Brasil a gente precisa seguir também, né, essa andada, né? Então a gente precisa evoluir junto com o mundo também. Como é que foi essa fase de secretário de esporte? Foi muito aprendizado, né? Foram 4 anos aí que muito aprendizado, foi sem dúvida a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque abriu minha mente para muitas coisas. Depois de ter sido pai, né? Sim, depois de pai. Não, eu tô falando da parte claro. Profissional, né? A parte profissional. Porque quando a gente deixa de ser atleta, e acabou que eu deixei de ser atleta e já fui ser secretário, né? Imediatamente, praticamente. Então, a gente meio que entra no mercado de trabalho zerado, né? A gente tem muitas ideias, mas pouca execução, pouca chance de executar, né? E já na idade avançada, né? Comecei como secretário com 36, né? Então, imagina, 36 indo para um mercado de trabalho, já sem experiência, digamos, né? Mas eu já tinha escola de natação, né? Mas, mesmo assim, ainda já faltando muita bagagem, né? E a secretaria me ensinou muito, né? Né? É um aprendizado que eu tenho diário. A gente conseguiu fazer grandes eventos, a gente conseguiu gerir grandes projetos, como exemplo do Campeões de Amanhã. E agora a gente vai em busca de grandes eventos internacionais e melhorias de equipamento que a gente precisa, né? O Campo da Graça é exemplo, a gente está entregando o Campo da Graça, que é um ícone aqui no esporte. Vai ter o Campeonato Paraibano lá? Sem dúvida, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Campo sintético, né? Campo sintético, 3.000 assentos enumerados, né? Outra qualidade para o torcedor
para o jogador também, né? E é um campo que está ali num bairro que ele praticamente não tem outro equipamento, né? Esportivo, então é muito mais que merecido a gente entregar. Agora a gente chega para a parte que eu gosto muito, que é o ping-pong. Faço uma pergunta, você responde de bate pronto, tá? Natação. Minha vida Seleção brasileira. de natação, Piscina curta ou longa? curta. Por quê? Porque ela traz, eu acho mais dinâmico, mais explosivo, né? E é onde eu tenho mais facilidade também de dar resultados. Provas de 50, 100 ou 200 metros borboleta. Hoje 50, mas sempre foi o 200, Revezamento ou individual. individual. Um momento da sua vida como que te marcou na natação. Quando eu bati meu primeiro recorde mundial, Um estilo de nado, sem ser o nado borboleta. crawl, Um campeonato. Campeonato Mundial de Montreal 2005, Como nadador, a maior qualidade minha era persistência, e defeito. teimosia. Uma lembrança boa e uma má. A boa é minhas filhas, a má eu acho que o fim da minha carreira, assim, porque tem muita acaba, mas acaba, É. né? Aí você fica, né? E você não foi um cara de ter muita lesão, né? Não, graças a Deus Não teve, né? É. Maior incentivador. Meus pais, né, sem dúvida. O treinador Léo. O treinador Léo fez muita diferença na minha vida. Sem ele não seria o cara massa que eu fui. Esporte e política. Se combinam, mas o esporte sempre tem que ser tratado diferente. Tem muitas particularidades. Cícero Lucena. É um cara que é espetacular e quarta gestão municipal não é para qualquer um, né? Então tem muito respeito e admiração. Eu sei E da gratidão. gratidão, boa. Sim. Eu sei da resposta, mas vou fazer a pergunta. Um time de futebol. Fluminense. Por quê? Já vou dando os porquês. Estou vendo o Vascaíno aqui. Por quê? Meu avô foi jogador do Fluminense. Aí eu cheguei lá no Fluminense e nadei pelo Fluminense 4 anos também. Nadei pelo Flamengo também. Mas quando eu cheguei lá no Fluminense, no hall de troféus e de fotos, tinha foto do meu avô lá. Eita. E aí meu avô fez parte do campo, não lembro o ano, mas ele fez parte, né, do Fluminense, ele foi jogador profissional. E aí não tinha como ser diferente, né? Família. É tudo pra mim, né? É minha base, né? E não faço nada na vida sem o apoio nem a aprovação da minha família. Um livro. Eu sou um pouco nerd, né? Então eu gosto do Senhor dos Anéis. Cara, eu achava que você ia dizer que era a Bíblia, pelo fato de ser Eu evangélico. sou evangélico também, mas eu gosto mais de histórias. Assim. A fé. A fé para mim é tudo, né? Desde os 5 anos que eu sou evangélico, né? Apesar de ser pouco leitor da Bíblia, né? Mas levo em tudo na minha vida, né? Deus está na frente e sem dúvidas tudo que eu tive, né? Os resultados, né? Até hoje, né? Minha família, sem dúvida Deus me apoiando e me guiando. Um filme. Não posso falar O Senhor dos Anéis, mas eu gosto muito da Espera de um Milagre. Gostei, bom filme. É massa, é massa. Um hobby. Além de nadar, eu gosto de andar de bicicleta. Estilo musical. Eu sou um pouco roqueiro pop. E é. Olha aí, mais outro lado interessante do Caio Márcio. Comida preferida. Pizza. Pizza. Quem vivenciou muita renúncia, imagina como deve ter sido. Eram 6.500 calorias por dia, né? Então eu podia comer o que queria. A imprensa. Sempre foi muito importante na minha vida, né? E sempre esteve presente, né? Então, para mim, quando eu parei de ser atleta, essa fase secretária, eu não tive muita diferença, que meio que era o mesmo trato ali. Eram os mesmos repórteres que estavam comigo quando atleta e hoje como secretário também. Dentro desse contexto, vem uma viagem. Um local, eu gosto muito. Você conheceu vários lugares, Atenas, Barcelona, eu gosto China. muito da Suécia. Suécia. Gosto muito da Suécia
e Estocolmo, né, que é onde eu fui, mas também eu gosto muito de Barcelona. Barcelona era o local que eu ia todo ano a Barcelona e era o local que eu me sentia como se estivesse em João Pessoa. Eu digo nem Brasil, Rio de Janeiro, assim, mas João Pessoa se sentia muito querido lá. Brasileiro é muito querido em Barcelona, e inclusive os meus melhores resultados, né, como atleta foi lá também numa competição chamada Mare Nostrum, que é uma competição que todo ano a gente vai competir, é uma competição fortíssima na Europa, que vai França, Barcelona, Canet, Barcelona, e são cidades ali próximas, a gente viaja e para mim foi sem dúvida, uma cidade que me marca muito. Eu fiz essa pergunta para o Michael Phelps, brasileiro, paralímpico, Daniel Dias, quem você conhece muito bem. Sim. Frio ou calor? Calor. Comida preferida? Você falou que era pizza. A pizza. Mas isso tem a ver com o sonho, Itália? Não. Eu acho que é de gosto mesmo. O que mais me empolga atualmente? É poder trabalhar com esporte e ver a alegria das crianças, fazendo atividade física, gerando essa oportunidade, né? Apesar de às vezes meu trabalho ser muito burocrático, de ficar muito na prefeitura, né? muito em escritório, quando eu saio para ver os projetos e ver os eventos que a gente está realizando na Academia da Praia, ali a gente com mais de 10 mil alunos inscritos, é um projeto fantástico, a gente está trazendo mais 8 academias para a cidade, então a gente vai mudar com certeza a cara da cidade em relação à atividade física. E essa é a última pergunta, sempre reflexiva. Em sua lápide, se você tivesse que escolher uma frase, Ave Maria. Qual seria? Essa é para pensar a vida. Eu acho que seria, não sei se eu vou conseguir formar uma frase, mas a questão de a gente tentar ser melhor do que a gente foi ontem, todos os dias, né? Então, a superação diária, para mim, é fundamental e ela é necessária para que a gente sobreviva, né? O homem em suas... Então a frase seria? Sempre buscar evoluir, todos os dias. Faltou alguma pergunta, Caio? Não, tudo certo. Eu acho que deu para falar um pouquinho aí das coisas aí da vida, né? Da minha experiência que eu tive como nadador, né? Hoje como eu tô, né? Meus aprendizados, minha família, meus pais, tudo certo. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte especial. Eu que com esses agradeço. atletas e quero deixar aqui o espaço aberto para você e boa sorte ao mesmo tempo. Eu que agradeço. Tá, então, falamos com ele, Caio Márcio, multicampeão olímpico, que esteve aqui com a gente no Cidade Esporte. A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos, neste mesmo canal, neste mesmo horário. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada lá no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve e compartilha e ativa o sininho. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!